Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Cássia, eu sou estudante de Engenharia Civil na Universidade Federal do Rio Grande. Hoje eu vou resolver com vocês um exercício de treliça, só que eu não vou calcular com vocês. Hoje eu vou fazer uma coisinha diferente, eu vou dar um help para vocês. Muitas vezes os professores disponibilizam as listas de exercício, porém não colocam gabarito, e vocês não sabem se vocês estão fazendo os cálculos e se estão realmente chegando na resposta correta. Então vocês conseguem, eu vou mostrar para vocês um programinha que mostra para vocês se vocês estão fazendo certo ou não, tá? Ele dá as respostas ali das reações de apoio e dos esforços em cada uma das barras, das treliças, das vigas, são N estruturas que a gente pode colocar aqui. O nome desse programa se chama F2, é um programinha ali em duas dimensões, né? Que foi desenvolvido pelo professor Luiz Fernando Marta, que é um professor da PUC do Rio de Janeiro. É um programa extraordinário, foi essencial para mim, foi essencial na minha graduação, me ajudou bastante, principalmente no EAD, né? Então, eu vou mostrar para vocês como que faz para colocar uma treliça hoje aqui. Então, a treliça, tá? Apresentando aqui a treliça para vocês, para quem não conhece, para quem tá vendo pela primeira vez. A gente tem essa treliça com 3 barras, tá? A gente tem aqui uma barrinha AB, uma barra BC e uma barra CA. Também nessa treliça a gente tem 2 apoios. A gente tem aqui no nó A, aqui esses pontinhos são nós, tá? São nós que ligam aqui as barras. Aqui no nó A, a gente tem um apoio de segundo gênero. Ele restringe o movimento em 2 direções. Nesse caso, no eixo X e no eixo Y, tá? Aqui no ponto C, aqui no nó C, a gente tem um apoio de primeiro gênero. Ele restringe o movimento em uma direção, aqui, né, na direção X. Então, aqui, ó, a gente teria uma reação de apoio aqui, RAX. Aqui a gente teria uma reação de apoio aqui, RAY. E aqui a gente teria uma reação de apoio RCX, certo? E esse programinha vai dar para nós essas reações, tá? Outra coisa que a gente tem aqui, a gente tem aqui nesse nó B, a gente tem uma força, né, uma carga concentrada aqui, aplicada nesse nó B, no valor de 84 kN apontando para baixo. E a gente tem aqui as dimensões, algumas dimensões dessas barras. Aqui, por exemplo, essa barra tem essa altura total aqui, ó, que é 4 mais 1,25. Aqui na horizontal, né, se a gente dividisse esse triângulo aqui em 2 triângulos retângulos, né, aqui a gente tem um triângulo retângulo e aqui a gente tem outro, ó. Essa distância aqui é 3 metros. Isso a gente faria se a gente fosse calcular essa treliça na mão. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente teria que fazer é descobrir a distância dessas 2 barras inclinadas, né? Essa distância aqui e essa distância aqui, tá? Dessa barra AB e dessa barra BC. Nesse caso, a gente não vai precisar calcular, mas se a gente fosse fazer à mão, a gente teria que calcular aplicando Pitágoras, né? A gente teria um triângulo retângulo aqui, outro triângulo retângulo aqui, tem as dimensões dos catetos, né? Então, a gente acharia as hipotenusas aplicando Pitágoras. Nesse caso, a gente não vai precisar, o programinha aqui vai dar para nós até as distâncias das barras, certo? Então, eu vou colocar aqui com vocês. Bem básico, não vou explicar toda a interface do programa, vou explicar uma configuração que vocês podem aplicar em todas as treliças aí que vocês forem desenhar em mecânica geral estática, tá? Porque se vocês forem usar para análise estrutural 1, para análise estrutural 2 ou, né, para resistência dos materiais, aí vocês já tem que colocar outros parâmetros, como, por exemplo, temperatura, os momentos de inércia, o tamanho ali das seções de cada uma das barras. Nesse caso, para mecânica geral, eu vou dar uma configuração para vocês que vocês podem aplicar em qualquer treliça aí que vai dar certo o resultado, tá? O que a gente vai fazer aqui primeiro? Essa aqui é a interface do F2, certo? Aqui a gente tem uma flechinha que a gente pode mover aqui em toda a tela aqui da interface do programa. Esse íconezinho aqui, ó, são as barras que a gente vai inserir, que seria essa barra B, BC e AC, tá? É essa barrinha aqui. Aqui, ó, são os nós. Aqui são as cotas. Se vocês quiserem cotar para salvar em PDF, para imprimir, para colocar em algum trabalho de vocês, aqui estão as cotas. E
vamos começar então a colocar essa treliça aqui no programa. Eu gosto de deixar o grid ligado. O grid é esse íconezinho aqui, tá? Por quê? Porque ele mostra nós, ele mostra distâncias aqui, e ele tá dizendo que cada pontinho desses aqui, ele tá distando no eixo X 1 metro e no eixo Y 1 metro, tá? Então, eu tenho vários quadradinhos aqui de 1 por 1. E eu posso mexer nessas distâncias conforme as distâncias da minha treliça lá, tá? Outra coisa que eu tenho aqui, que vocês podem usar, é esse maisinho. Esse maisinho é como se fosse a origem de um diagrama de corpo livre aí, por exemplo, tá? É como se eu tivesse um eixo X, um eixo Y, porque eu estou trabalhando aqui em 2 dimensões, e essa aqui seria a minha origem, meu ponto zero, tá? É como se fosse lá no AutoCAD, que se vocês fossem colocar as direções, né, um ponto lá no AutoCAD, fosse 0 no X e 0 no Y. Então, aqui é a nossa origem, tá? E eu vou usar essa origem como referência também. Outra coisa que é legal aqui é o Snap. Se vocês deixarem ele ligado, ele vai travar aqui nessas bolinhas, tá? Aqui, por exemplo, aqui eu consigo andar normalmente, tá? Se eu ligar o Snap, ele vai travar, ó. Quando eu for colocar um nó, ele vai travar aqui nos quadradinhos. Pode ver, eu não consigo deixar o meu cursor no meio das bolinhas. Ele vai pular de uma bolinha para outra. Se eu deixasse desligado, ó, ele fica livre, eu posso colocar a bolinha aqui, um nó onde eu quiser. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar os nós, tá? O nó B, o nó A e o nó C. Eu vou deixar o Snap ligado aqui, porque é mais fácil para ele colocar o nó aqui, para travar, para eu não errar o lugar onde tenho que colocar o meu nó. Então, eu vou colocar aqui primeiro o nó B aqui na origem. Aí, eu sei que do B para essa barra AC, eu tenho 3 metros aqui de distância. Eu posso colocar um nó ali, né, para auxiliar, porque eu sei que, ó, essa distância aqui é 3 metros, tá? Eu posso colocar um nó aqui, que não vai fazer diferença na minha análise, e depois eu sei que desse nó até esse nó eu tenho 1,25 m, e desse nó até esse nó eu tenho 4 metros, tá? Então, é isso que eu vou fazer agora. Vou colocar aqui, ou se vocês quiserem colocar direto, vocês podem colocar também, ó. Vocês podem modificar essas distâncias aqui, X e Y. Por exemplo, o meu nó A, ele tá a 1,25 metros de distância aqui no eixo Y e tá 3 metros no eixo X. Então, eu vou modificar aqui, ó. Vou colocar 3 no X e 1,25 no Y. E eu vou marcar aqui, ó, o meu nó, tá? Tá dizendo o quê? Que desse... Deixa eu desligar aqui o Snap, ó. Aqui eu tenho 3 metros de distância e aqui eu tenho 1,25 de distância. Então, aqui em cima tá o meu ponto A, meu nó A. Agora, eu vou fazer a mesma coisa pro nó C. O nó C, ele tá a 3 metros de distância em X e tá a 4 metros de distância para baixo ali, né, do ponto B em Y. Então, eu vou modificar aqui, ó. Vou pôr as distâncias aqui dos pontos de 4 em 4 metros. E no nó Y aqui... Opa, é o contrário, né? Aqui é 3 e aqui é 4. Então, eu sei aqui, ó, que desse nó no eixo X aqui, eu tenho 3. E essa distância aqui, né, até aqui embaixo eu tenho 4 metros. Então, vou marcar aqui o Snap, vou marcar meu nó. Aqui, então, eu tenho meus 3 nó marcados. Agora, eu vou desligar o meu Snap para colocar as barras, porque eu acho mais fácil, porque daí não vai travar, porque se eu deixar o Snap com essas dimensões aqui marcado, eu não vou conseguir marcar esse nó aqui, ó. Esse nó aqui. Então, eu vou deixar ele desligado. Vou vir aqui nesse íconezinho aqui, ó, e vou clicar em cima dele, e eu vou dar um clique no nó B, um clique no nó A, vou ter minha primeira barra. Vou dar um clique no nó A, um clique no nó C, eu vou ter a minha segunda barra. E um clique no nó C e um clique no nó B, vou fechar a minha treliça. Agora, o próximo passo é colocar os apoios. Para colocar os apoios, eu vou vir aqui nessa flechinha, vou clicar nela. E vou clicar aqui no Support Conditions, tá? Aqui é para a gente colocar os nossos nós. Eu tenho aqui no nó A um apoio de segundo gênero. Então, apoio de segundo gênero, ele restringe, ele deixa fixo em 2 direções. Na direção X e na direção Y. Então, vou vir aqui, ó, e vou fixar em X e vou fixar em Y. Vou selecionar um nó e vou aplicar aqui, ó, nesse último íconezinho, ó, aplicar Support Conditions.
Vou selecionar, só que ele tá virado, assim, né? Eu preciso deixar ele nessa posição. Então, vocês vão mexer no ângulo aqui do lado, ó. Se eu colocar 90 graus e clicar no nó de novo e apertar aqui em aplicar, ele vai dar esse girozinho aqui de 90 graus. A mesma coisa aqui eu vou fazer no nó C. Eu vou clicar em cima do nó C, só que agora eu tenho que deixar fixo nessa direção, né, na direção X. Então, eu vou desativar o Y aqui, vou deixar livre no Y, vou deixar fixo no X. E vou aplicar aqui de novo no aplicar aqui Support Conditions. E ele vai estar nessa direção. Aí eu vou vir aqui, ó, ele já tá 90 graus, eu vou trocar aqui para 180. Vou clicar em cima do nó e vou aplicar de novo e ele vai ficar na posição que eu quero. Aqui vocês podem colocar o ângulo que vocês, mexer aqui nos ângulos que vocês vão conseguir colocar na posição que vocês querem. Então, já coloquei as barras, já coloquei os nós, já coloquei os apoios. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar a força, né? Eu tenho uma força aqui no ponto B, sendo aplicada para baixo, no valor de 84 kN. Então, vou lá nas forças que tá aqui nessa flechinha, ó. Forças nodais. Vou clicar em cima do nó B. Vou vir aqui nesse criar novo aqui. Vou dar um clique. Vou dar um nome para essa força, vou chamar de F1. Vocês coloquem o nome que vocês quiserem, vocês podem colocar ali o valor, 84 kN. Vou dar um Enter, eu vou aplicar aqui em Done. E vou colocar aqui, ó, no eixo Y, ela tá apontando para baixo, né? Então, vai ser menos 84 kN. Vou dar um Enter e vou aplicar aqui nesse último ícone, ó. Aplicar força nodal aqui. E ela vai ser aplicada ali para baixo no nó B. Pronto, já tenho toda a minha treliça aqui pronta. Só que o que acontece? Se eu clicar em resolver, aonde que tá o resolver, tá? Quando a gente tá falando em treliça ela vai dar os nossos esforços internos, vão ser esforços normais, que são esses esforços aqui, ó, axiais, não normais, tá? Que tá aqui nesse ícone. Quando vocês clicarem em cima dele, ele vai resolver a treliça de vocês. Só que o que acontece? A nossa treliça ainda não está pronta, porque o sistema ele entende que a gente tem que dar a gente tem que dizer o material ali que a gente está usando, a gente tem que dar algumas propriedades ali de material e de seção. Então, eu vou dar para vocês as propriedades que vocês podem usar para resolver qualquer uma das treliças em mecânica geral, tá? Em resistência dos materiais, em análise estrutural 1 e 2, já muda um pouquinho, porque lá tem temperatura, o tipo de material importa, a altura e a largura da seção ali das bases também importa. Aqui, para mecânica geral e estática, vocês podem usar essa configuração que não vai modificar aí o resultado de vocês. O que vocês vão colocar aí, então? Vocês vão vir aqui nesse primeiro ícone aqui, ó, que tem o izinho com a lupa, e vocês vão colocar parâmetros de material. Vão dar um clique em cima, vão apertar aqui no criar novo aqui nesse papelzinho. Vão dar um nome aqui, pode chamar de M1. Vão dar um Enter. E pode deixar essas configurações que vêm do programa mesmo, tá? É só vocês virem aqui e aplicarem em todos. Que é esse íconezinho aqui, ó. Pronto, já aplicamos em toda a treliça. Agora, a gente vai aplicar aqui, ó, parâmetros, propriedades da seção. Dá um cliquezinho em cima. Vem aqui, ó, em criar novo. Chama aí de S1, do que for. E vocês podem colocar aqui no retangular, tá? Essas aqui são propriedades da seção. Se for uma seção retangular, tem circular, aqui tem várias coisas, mas vocês podem usar essa configuração aqui em qualquer treliça aí de mecânica geral que vai dar certo, tá? Então, aperta aqui no retangular, Enter, e pode colocar essa altura e essa largura aqui, ó, 10 e 10. Dá outro Enter e aplica em todos, ó. Pronto. Já está pronto, agora a gente vai conseguir resolver. O que acontece? Quando vocês clicarem aqui nas forças axiais para ele resolver, para dar o valor das reações e para desenhar o diagrama aí para vocês verem se vocês estão fazendo certo, os diagramas de vocês, ele não vai dar as reações aqui. Vocês vão ter que vir aqui em Display, os valores das reações aqui, que é o terceiro ícone de baixo para cima, vocês vão clicar nele e agora sim vocês apertem aqui nas forças axiais e ele vai dar, vocês vão salvar, né? Pode salvar em qualquer lugar, vou pôr aqui treliça 2 e ele já vai dar aqui os valores, ó. Aqui, nessa flechinha aqui, ó, vocês mudam a escala, tá? Do diagrama de vocês para ficar mais fácil para vocês visualizarem.
certo? Aqui, por exemplo, ó, já tem as reações de apoio, tá? Vocês vão ter aqui essa reação RAY é 84 kN, apontando para cima. Se vocês fizerem o somatório de forças em X e em Y lá, vocês vão achar esses mesmos valores de reação. A reação aqui, a X, vai ser 40, que é essa reação aqui, ó, vai ser 48 kN apontando para a direita. E essa reação CX aqui vai ser 48 kN apontando para a esquerda, tá? E aqui, o que acontece? Se eu clicar em cima de qualquer uma das barras, ou eu posso ver aqui o valor, né, também. Ó, se eu clicar aqui em cima da barra, ó, ele vai dar o comprimento dessa barra, que é 3,25 metros. Se vocês dividissem isso aqui, ó, em um triângulo retângulo e aplicasse Pitágoras, fizesse aqui, ó, 1,25 ao quadrado mais 3 ao quadrado, extraísse a raiz, vocês iriam achar essa distância aqui de 3,25 metros nessa barra aqui, certo? A mesma coisa nessa barra inclinada aqui, ó. Se vocês dividissem isso aqui, ó, fizessem um triângulo retângulo aqui e pegassem esse cateto aqui, que é 3 metros ao quadrado, mais esse cateto aqui, que é 4 metros ao quadrado, extraísse a raiz, a distância dessa barra BC aqui seria 5 metros, tá? Então, ele dá a distância e ele dá o valor das reações aqui, dos esforços em cada uma das barras. Aqui, por exemplo, nessa primeira barra aqui é a barra BA, né, que é essa barra aqui, tá dizendo que o comprimento da barra é 3,25 metros e essa barra está resistindo ao esforço de tração. Aqui diz tensão, mas é tração, tá? E o valor é 52 kN. Quando vocês forem lá aplicar o método das seções ou o método dos nós, vocês têm que chegar nesses 52 kN aqui. Nessa barra, essa barra aqui, BC, ela está resistindo ao esforço de compressão, tá? Menos 80 kN, quer dizer que ela está resistindo à compressão. E a distância aqui, né, o comprimento dessa barra é 5 metros. E essa barra AC, ela tem, aqui, peraí, ela tem 5,25 metros, né, que é 4 mais 1,25, e ela está resistindo ao esforço de tração no valor de 64 kN. E é isso, gente. Aí, assim, ó, se vocês quiserem, se vocês não tiverem os gabaritos aí, e vocês quiserem imprimir, né, as treliças aí, para depois, quando vocês forem fazer os cálculos, vocês poderem conferir, vocês podem mexer aqui na escala, e vocês podem imprimir esse arquivo, tá? Vocês podem vir aqui, ó, arquivo, exportar, PDF, aí vocês salvam de novo, e vocês abrem aí. Tá lentinho aqui, mas vai abrir. Tá, e aqui, ó, tá vendo? Ele salva em PDF, tem as reações e os esforços aqui em cada barra. Certo, pessoal? Espero poder ter ajudado vocês. Isso serve, vocês podem colocar aí qualquer treliça que vai dar certo, tá? Não esqueçam de cuidar ali os apoios, o ângulo, né, nos apoios. E é isso, gente. Muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, aqui embaixo no vídeo. E obrigada, espero estar ajudando vocês. Tchau, tchau!